seja bem-vindo ao segundo episódio desta minissérie sobre a história das eleições americanas. Neste programa, vamos mostrar como o processo de independência dos Estados Unidos e de criação da Constituição americana explicam a escolha pelo sistema eleitoral adotado por lá até hoje. Ao final do vídeo, você finalmente entenderá por que a forma de eleger o presidente dos Estados Unidos é tão diferente da que usamos aqui no Brasil e os fundamentos que cada um desses sistemas é baseado. Trazer essa produção até você de forma completamente gratuita não é uma tarefa simples. Sua realização só é possível graças ao apoio dos nossos membros assinantes. A Brasil Paralelo vai muito além deste canal que você está assistindo. Temos uma plataforma de streaming totalmente nossa, pensada para oferecer a melhor experiência aos nossos usuários, seja na televisão, no computador ou no celular. São mais de 90 documentários originais, incluindo O Fim das Nações, um épico em 3 episódios que narra a trajetória da política internacional, desde o atentado de 11 de setembro até a nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Além dos nossos originais, nossos membros assinantes têm acesso a filmes selecionados, um núcleo de formação com mais de 90 cursos e certificações com início, meio e fim sobre política, administração e família. Neste mês de novembro, a Brasil Paralelo está oferecendo uma condição que estava bloqueada há 1 ano, a assinatura vitalícia. Essa é a sua chance de garantir acesso ao nosso conteúdo por toda a vida, com um único pagamento promocional. A hora é agora. Não perca esta oferta, pois ela se encerrará em breve. Toque no link deste vídeo para garantir o seu acesso vitalício e nunca mais se preocupe com aumentos de preços e renovações. Brasil Paralelo. Assine agora, acesse para sempre. Na primeira eleição disputada nos Estados Unidos, o vencedor teve apenas 3 votos a mais do que o derrotado. John Adams venceu Thomas Jefferson por 71 a 68. O resultado da última eleição, entre Biden e Trump, foi 306 a 232. Isso mesmo, Joe Biden venceu as eleições americanas com apenas 306 votos. O presidente mais votado na história dos Estados Unidos foi Ronald Reagan, que somou 525 votos. Que sistema é esse, em que um país de mais de 300 milhões de habitantes tem, na verdade, apenas 538 eleitores? Como e por que foi criada dessa forma? Entenda, de uma vez por todas, as eleições americanas. Voters already out in record numbers. In some states, lines around the block. Approximately 30 million voters across the country have already cast their ballots. O voto. O voto é o ato mais simples e significativo de uma democracia. É o elemento que simboliza a liberdade de opinião e a sua expressão na organização política de um país. As eleições americanas são muito diferentes das eleições brasileiras. O Brasil, redemocratizado em 1988, adotou um sistema bastante simples para as eleições do Poder Executivo. Prefeitos, governadores, presidente da República são eleitos com uma lógica bastante clara. Todos votam e quem tem mais votos vence. Para a Câmara, adotamos um sistema proporcional. Cada estado elege os seus deputados e manda seus representantes para o Congresso, considerando o número de cadeiras que cada partido conquistou, estado por estado. Para o Senado, cada estado elege 3 senadores. Para presidente da República, podem votar 150 milhões de brasileiros, e o candidato que somar mais votos no país inteiro ganha a eleição. Poucas vezes nós pensamos no contexto histórico em que se tornou possível esse tipo de eleição. Esse é um sistema moderno, de uma era em que um candidato pode viajar pelo país fazendo campanhas, onde as comunicações permitem centralizar a soma dos votos, sejam eles computados manualmente, como em 89, ou eletronicamente, como é hoje. São eleições de uma era em que as campanhas podem ser nacionais,
divulgadas em rádio, televisão, onde os eleitores têm acesso ao programa dos candidatos, às suas falas, aos seus ideários. Pesquisas apontam quem está em vantagem. Debates são transmitidos ao vivo para que o eleitor tome essa decisão. Mas nem sempre foi assim. Em 1295, o parlamento inglês foi, pela primeira vez, formado nos moldes atuais, com uma Câmara dos Comuns, comparável à nossa Câmara dos Deputados, e uma Câmara dos Lordes, que daria origem ao nosso Senado. Para a Câmara dos Comuns, cada condado da Inglaterra enviaria 2 cavaleiros, cada burgo, 2 burgueses eleitos, e cada cidade, 2 cidadãos. A diferença entre burgos e cidades é que os burgos eram regidos pela nobreza, enquanto as cidades tinham as suas próprias regras de governo. Os condados eram áreas rurais administrados pela aristocracia. Cada um elegia seus representantes, e cada um desses representantes levava semanas para chegar no parlamento, onde ficavam isolados meses debatendo e votando os temas enviados pelo rei, normalmente aumento de impostos. Não havia uma forma de nacionalizar uma discussão. Sem transportes ou comunicação ágeis entre os diversos cantos do país, a única forma de fazer uma discussão nacional era reunindo os representantes em um único local, num processo que levava meses entre a sua convocação e a sua instauração. Esse voto local, numa eleição majoritária em cada condado, em cada cidade, deu origem ao que hoje nós chamamos de voto distrital, que é adotado nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, além de outros tantos países. Nele, se divide um território em um número de distritos, e cada distrito elege o seu representante. Não se fazem eleições estaduais ou nacionais, mas várias eleições locais. Essa realidade permeou a Idade Média e chegou, ainda muito parecida, a 1776, quando nasceram os Estados Unidos. Ao contrário da Constituição Brasileira de 88, a nossa 7ª Constituição, que já nasceu no fim do século XX, a Constituição americana vigente é ainda a primeira, de 1787, escrita 11 anos depois da independência do país. E essa Constituição rege a eleição presidencial americana, uma lógica pensada antes da Revolução dos Transportes e das Telecomunicações. Os fundadores dos Estados Unidos, uma geração de homens como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams e Alexander Hamilton, tomou uma decisão revolucionária. Não nomeariam um novo rei, mas uma figura nova, um presidente da República, que seria trocado de tempos em tempos. E precisavam desenhar uma forma de eleger esse presidente em um país de grande território, com 13 estados que tinham condições econômicas e culturais bastante divergentes, onde havia inclusive desconfiança com relação a um poder central. Os Estados Unidos fizeram a sua independência por causa dos abusos do rei da Inglaterra. Antes da Constituição, entre 1776 e 1787, eles tentaram formar uma federação sem um chefe de Estado, sem um presidente ou um rei. Foi apenas quando essa organização falhou que eles decidiram criar a figura do presidente da República, numa era em que nenhum grande país elegia o seu chefe de Estado. Vivia-se a era das monarquias na Europa. Além de inventarem o cargo de presidente da República em tempos modernos, os Estados Unidos precisavam encontrar uma maneira de elegê-lo. Em 1787, alguém que saísse de Boston levaria quase 2 semanas a cavalo para chegar na Filadélfia, onde o Congresso se reunia. Uma carta podia levar mais de 30 dias para ser enviada e respondida. Não havia estradas em boas condições e, no inverno, muitas delas ficavam bloqueadas por semanas. Nesse contexto, a nova República seguiu o mesmo caminho da velha Inglaterra. Não havia como fazer eleições nacionais e, portanto, o caminho era fazer diversas eleições locais. O sistema desenhado era engenhoso.
Um colégio eleitoral seria formado apenas para escolher o presidente. Cada estado enviaria para este colégio um número de representantes proporcional à sua população. Esses representantes seriam os verdadeiros eleitores, que escolheriam o presidente da República. São os delegados que se reúnem no colégio eleitoral. Sua única missão é eleger o presidente da República. E o colégio se extingue assim que isso é feito. É um órgão efêmero que dura apenas o tempo necessário para votar no presidente. Cada estado tem liberdade para organizar as suas eleições e a forma como escolhem os seus delegados. Afinal, além de nascer de uma revolta contra o poder concentrado do rei, os Estados Unidos nascem como uma confederação de 13 estados. E por isso a sua declaração de independência começa assim. No Congresso, 4 de julho de 1776. A declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América. Eram 13 estados soberanos que se uniam. Hoje, são 50 estados. A evolução da bandeira americana, como o seu mapa, mostra essa expansão. Cada estrela era um estado. Hoje, 13 listras lembram as colônias originais e as 50 estrelas, os estados atuais. Era preciso um processo eleitoral que respeitasse essa autonomia, essa história, esse sentimento. Assim nasceu o colégio eleitoral, que dura até hoje. Cada estado tem um número de delegados que são os eleitores. A eles se delega a função e o poder de votar para presidente. A Califórnia envia 54 delegados para o colégio eleitoral, porque tem a maior população entre os estados. O Texas manda 40, Nova York, 28 e os estados com menos delegados, 3. Como acontecia em 1787, esses delegados se reúnem e votam no presidente. Havia na época a preocupação de que os estados menores seriam governados pelos maiores, principalmente em temas como a escravidão. E por isso, a maioria dos estados decidiu adotar a regra do winner takes it all. Por essa norma, o vencedor em cada estado leva todos os delegados do estado, justamente para evitar que um ou outro estado dividido perdesse importância. Pensem, por exemplo, na Pensilvânia. Esse estado está hoje dividido. Tanto Trump quanto Kamala Harris podem ganhar lá. A Pensilvânia tem 19 delegados. Se a eleição quase empatasse, um candidato levaria 10 e o outro 9. Que importância teria o estado na eleição? Quase nenhuma. Mas como o vencedor leva todos os 19 votos, o estado pode ser um dos que define a eleição e, portanto, tem uma importância fundamental na corrida presidencial. Foi lá que Trump quase foi assassinado, na cidade de Butler, aonde ele voltou para concluir o discurso. Por essa razão, não importam tanto as pesquisas que mostram o total de votos no país, como nós estamos acostumados no Brasil, e sim quais candidatos vencem em quais estados. O colégio eleitoral hoje tem só 538 delegados. Ou seja, o presidente que ganhar em tantos estados que somem a maioria, 270 delegados, leva a eleição. Em 5 ocasiões, o presidente eleito teve menos votos no total do que seu adversário. Isso é possível porque um candidato pode, digamos, vencer na Califórnia com ampla margem, mas perder em outros estados por uma pequena diferença. Como o voto é computado por estado, isso pode acontecer. E aconteceu. Aconteceu por 5 vezes na história dos Estados Unidos. Destas 5 vezes, 3 foram no século XIX e 2 foram mais recentes. Numa delas, George Bush venceu Al Gore, mesmo tendo menos votos no total. E a mais recente dessas oportunidades foi aquela em que Trump venceu Hillary Clinton no colégio eleitoral, mesmo tendo a minoria do voto na população. Seria como se no Brasil cada estado tivesse um peso na eleição
proporcional à sua população. Digamos que cada estado tivesse o mesmo número de delegados que tem de deputados federais. O Rio Grande do Sul teria 31 delegados, a Bahia 39 e São Paulo 70. Na outra ponta, Acre, Rondônia e Tocantins, entre outros, teriam apenas 8. Nesse modelo, por exemplo, as últimas eleições do Brasil teriam tido outro resultado. Se a representação fosse diretamente proporcional, ao contrário do cálculo do número de deputados federais, teria acontecido a mesma coisa. Bolsonaro teria vencido, mas com uma margem ainda maior. Teria feito 281 votos contra 232 de Lula nesse hipotético colégio eleitoral. É mais complicado o sistema americano? Sim, mas é resultado de um tempo em que era impossível para um candidato fazer campanha presencialmente em 13 estados americanos que se espalhavam por toda a costa leste do país. Depois, esse modelo foi importante porque evitou que alguns estados de mais população dominassem a política nacional, respeitando assim o espírito federativo que orientou a criação dos Estados Unidos. Cada estado importa e eles são de fato vistos como entes autônomos do país. Podemos comparar os sistemas brasileiro e americano. O nosso pode ser mais simples e direto. O deles pode valorizar mais as diferentes áreas do país. Existem sistemas diversos no mundo. Todos têm as suas vantagens e desvantagens. O sistema americano é um sistema ímpar, sem paralelo entre as grandes nações da Terra. Isso porque foi um sistema desenhado num momento específico da história, em um país que experimentava enquanto construía as suas instituições. O modelo eleitoral americano é filho da história dos Estados Unidos e das circunstâncias nas quais a Constituição americana foi escrita. É verdade que hoje os Estados Unidos poderiam mudar esse sistema, mas isso implicaria em derrubar a sua Constituição, como um dos documentos fundadores do país. E em um país que mantém acesos os seus mitos inaugurais, mudar a Constituição não é tarefa trivial. Mas um mérito aqueles homens tiveram em 1787. Desenharam um sistema capaz de durar 250 anos, de ampliar cada vez mais a democracia americana e de resistir ao teste do tempo. A América vai de novo às urnas. Os Estados Unidos vão escolher mais um presidente. Ao fazer isso, estarão revivendo um processo que, quando surgiu, foi revolucionário e ousado. Um sistema que deu suporte a uma ideia: que sem reis e nobres, homens comuns podem governar a si mesmos. O que mais tarde Abraham Lincoln chamaria de o governo do povo, pelo povo e para o povo. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Apenas recapitulando, a assinatura vitalícia da Brasil Paralelo garante acesso para sempre aos nossos conteúdos. Essa não é mais uma assinatura que fica disponível em nosso site, mas sim uma condição especial que está liberada por tempo limitado. Quando a promoção terminar, a única forma de assinar a Brasil Paralelo será novamente pelo modelo de pagamentos mensais. Nós contamos muito com você. A sua assinatura é fundamental para que a missão de resgate dos bons valores, ideias e sentimentos dos corações de todos os brasileiros continue e, mais do que isso, possa mudar a vida do maior número de pessoas. Muito obrigado e até breve. A política norte-americana é ao mesmo tempo complexa, fascinante e indispensável para a compreensão do mundo moderno. Por isso, assista também aos outros 2 episódios dessa trilogia.